Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Mundial de Clubes de 2029. A FIFA está pronta para aumentar o limite de clubes para 3 por país. E isso não sei se vai ajudar o futebol brasileiro. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre Mundial de Clubes de 2029, que ainda falta muito para chegar até lá, mas a FIFA já está muito perto, ou está estudando de maneira bem clara mudar o limite de clubes do mesmo país de 2 para 3. Isso será que vai ajudar os clubes do Brasil? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Antes você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também. Primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você, você não paga nada para baixar nem para usar, e é o aplicativo que te dá estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso sem você pagar nada, tá? Só vir no primeiro comentário, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado para a gente falar de uma reportagem que na quinta-feira apareceu, na quinta-feira apareceu no jornal The Times de Londres, da Inglaterra. E essa reportagem que tem o título "Three English Clubs Set for FIFA Club World Cup". Essa reportagem que está aqui, ela traz o viés para a análise do futebol inglês, lógico, The Times é um jornal inglês, e aí ela diz na tradução livre o seguinte: 3 clubes ingleses podem se preparar para jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E aí, na reportagem que está dizendo lá, e aqui eu não consigo entrar porque o conteúdo é fechado, mas eu li através de traduções dessa reportagem, diz que a FIFA está com estudos avançados para, na Copa do Mundo de Clubes de 2029, né? Tivemos a Copa do Mundo de Clubes, a primeira edição, neste ano, em 2025. Em 2029... está prevista a segunda edição, ainda sem local definido. Dizem que pode ser, que provavelmente seria na Arábia Saudita, mas também a gente não sabe o que pode acontecer, porque para ser na Arábia Saudita não pode ser no meio do ano, né? Então, enfim, o Brasil disse lá durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes de 25 que o Brasil seria candidato a receber essa Copa do Mundo de Clubes de 2025, mas não sabemos até agora onde vai ser. Mas o campeonato está previsto, está no calendário e tudo isso, e depois de um sucesso que teve a primeira edição, eu duvido que a gente não tenha a segunda edição. Mas que a FIFA está muito propensa, segundo o The Times, e já está com estudos avançados para fazer uma alteração significativa no regulamento ou na forma de classificação para o campeonato, que é subir de 2 para 3 o número máximo de representantes de um mesmo país. E por que isso vai acontecer? Porque na primeira edição, na edição agora de 2025, a FIFA tinha um limite de 2 clubes por país, pensando em dar um caráter mundial, um caráter de mais países privilegiados na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A única exceção para ter mais de 2 de um mesmo país seria clubes do mesmo país ganharem 3 ou 4 vezes sua competição continental, como aconteceu, por exemplo, com o futebol brasileiro na Libertadores, né? Em 21, 22, 23 e 24, 4 clubes brasileiros ganharam a Libertadores, então foram 4 clubes brasileiros, não tinha o que fazer. E a FIFA, ela no final, é aquele negócio, como é a primeira edição para todo mundo, até para a FIFA, depois que ela viu as coisas acontecerem, ela viu que a regra
era um tiro no pé para ela própria. Por quê? Porque essa regra de 2 por país impediu, por exemplo, que o Liverpool fosse para a competição. Impediu, por exemplo, que o Barcelona fosse para a competição. Impediu, por exemplo, que o campeão italiano vigente, né, o time que tinha acabado de ser campeão italiano, o Napoli, fosse para a competição. Então, essa regra de limitar ao máximo 2 por país, a FIFA viu que isso era uma bobagem. Ela viu que isso era um tiro no pé. E isso acabou deixando o Liverpool fora da Copa do Mundo de Clubes e acabou deixando o Barcelona fora da Copa do Mundo de Clubes. O Liverpool, porque 2 ingleses ganharam a Champions League no período, né? O Chelsea em 21 e o City em 23. E o Barcelona ficou fora porque, apesar de ter ranking para entrar na Copa do Mundo de Clubes, já tinham 2 espanhóis classificados. O Real Madrid, porque ganhou a Champions e ganhou inclusive 2 vezes no período, né? Ganhou em 22 e ganhou em 24. E o Atlético de Madrid, que ficou à frente do Barcelona no ranking. Então entrou o Atlético de Madrid, não entrou o Barcelona. A FIFA viu que isso era um limitador. E agora, segundo The Times, a FIFA está pronta para mudar essa regra de 2 para 3. Com isso, ela acha que é praticamente certo que ela teria 3 ingleses na competição, porque ou os ingleses ganhariam a Champions no período, né? Por enquanto, a primeira Champions do ciclo foi ganha pelo PSG, então o PSG já está lá. Ela teria os ingleses via título da Champions ou os ingleses classificados via ranking da UEFA no período, né? O ranking de pontuação da Champions no período. E aí agora o período é Champions 25, Champions 26, Champions 27, Champions 28. Então esse é o período agora de análise. Então a FIFA considera que aumentando isso, com certeza ela teria 3 ingleses lá. E ela teria 3 espanhóis. E aí ela pensa, é praticamente impossível que, se você tiver os espanhóis lá, é praticamente impossível 3 espanhóis você não ter Real, Barcelona e Atlético. Porque é muito improvável com o cenário atual que outro espanhol possa ganhar a Champions e também não é tão... bem improvável que outro espanhol, que não os 3, tenha campanhas consistentes em Champions a ponto de estar bem colocado no ranking. Então, com essa decisão, subindo de 2 para 3, a FIFA meio que se garante de que ela vai ter sempre grandes times de grandes países presentes. Ela não correria o risco do como aconteceu agora, de não ter um Liverpool ou não ter um Barcelona. E para o futebol brasileiro, o que isso muda? Por exemplo, para a Copa do Mundo de Clubes de 25, a que foi agora no meio do ano e que o Chelsea ganhou, não mudaria nada. Por quê? Porque subir de 2 para 3 não mudaria nada. Porque 4 brasileiros ganharam a Libertadores. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Como 4 brasileiros entraram via título de Libertadores, o Brasil não teria mais nenhum clube via ranking. E sempre lembrando, o terceiro colocado do ranking era o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro não foi para a Copa do Mundo de Clubes, por quê? Porque as vagas de ranking não podiam não podiam classificar clube brasileiro, porque já tinham 4 brasileiros na competição via títulos da Libertadores. Essa mudança de 2 para 3, ela só poderia privilegiar clube brasileiro caso no ciclo, no máximo, 2 clubes brasileiros ganhassem a Libertadores. Então, Libertadores de 25, 26, 27, 28, nessas 4 Libertadores, a gente poderia ter, no máximo, 2 brasileiros campeões. E aí, tendo no máximo 2 brasileiros campeões, um brasileiro poderia entrar por vaga de ranking. Lembrando, a Conmebol tem 6 vagas na
Copa do Mundo de Clubes. Uma para cada um dos 4 campeões da Libertadores e 2 via ranking. Então, por exemplo, para 2025 ter 3 por país não adiantaria nada para o Brasil, porque o Brasil já tinha classificado 4 campeões da Libertadores. Vamos supor que neste ciclo agora, 25, 26, 27 e 28, o Brasil no máximo tenha 2 campeões de Libertadores. O Brasil tem 2 semifinalistas, né? E um de cada lado da chave. O Palmeiras está pegando a LDU, o Flamengo está pegando o Racing. Eles podem perfeitamente fazer a decisão da Libertadores. Aí você já teria um campeão brasileiro, né? Um campeão da Libertadores sendo do Brasil. Então, para o Brasil fazer uso da nova vaga, do novo limite de 3 por país, ele poderia, no máximo, ter 2 campeões da Libertadores no ciclo. E aí é algo bem difícil da gente... Bem difícil, será que eu estou viajando? Mas enfim, hoje o cenário não é esse hoje, né? O cenário hoje é a gente entender como plenamente possível, de novo, os brasileiros ganharem todos os títulos da Libertadores. É possível. Né? O futebol brasileiro está consideravelmente à frente em poderio financeiro, a ponto do futebol brasileiro contratar os principais destaques dos outros países, né? Então, é uma possibilidade o Brasil ganhar de novo pelo menos 3 de 4? É uma possibilidade. E aí, se isso acontecer, se 3 clubes brasileiros forem campeões da Libertadores no ciclo, o Brasil não faria uso de novo de vaga do ranking. Esse é o cenário. Segundo The Times, a FIFA está muito propensa a isso acontecer, mas não tem nenhuma... ainda não tem garantia disso, né? A FIFA ainda... Até porque a FIFA tem muito tempo até lá, mas a FIFA ainda tem muito tempo para definir essa questão. É um ponto que eu considero interessante, porque eu acho que, de fato, 2 por país, eu acho muito limitante. Acho que com 3 por país no máximo, você pode acrescentar a competição. É bem verdade que vai favorecer ainda mais para a Europa, né? Porque, nesse caso, se fosse 3 por país, você tiraria a vaga do Red Bull Salzburg, daria para o RB Leipzig, se eu não me engano. Você tiraria a vaga da Juventus e daria para o Barcelona. E você tiraria a vaga do Porto. É do Porto? Você tiraria a vaga do Porto e daria para o Liverpool. Então, você traria muito mais força para a competição, né? Você traria muito mais força, ou do RB Leipzig ou do Napoli. Acho que talvez desse para o Napoli, mas enfim. Você tiraria 3 times que não foram tão bem assim. Quer dizer, a Juventus não perderia a vaga, porque a Juventus foram 2 por país. Enfim, eu não consigo ver agora, mas com certeza o Liverpool e o Barcelona entrariam no lugar de RB Salzburg, Red Bull Salzburg e Porto. Então você tornaria ainda mais forte os times da Europa, né? Mas acho que é algo mais justo, talvez, né? Você aumentar 3 por país, apesar de fortalecer para a Europa. A Europa tem 12 vagas, né? Acho que de repente fica alguma coisa até mercadologicamente mais compreensível, né? É isso. Essa é uma novidade. A gente falava sobre isso já durante o Mundial, e agora um veículo de importância trazendo que a FIFA está muito propensa e está muito próxima de bater o martelo de 3 clubes por país no máximo, ao invés de 2, como foi na Copa do Mundo de Clubes de 2025. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários.
No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link e baixar o app do Flash Score totalmente de graça para você. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.